Cirurgias do ombro. Eu sou o Dr. Eric Curi e na terça ortopédica de hoje eu quero esclarecer um pouco esse amplo assunto. Para tratar patologias do ombro, podemos ir por um caminho conservador ou cirúrgico. Geralmente, o caminho conservador é o inicial, né? Muitas vezes é na falha do tratamento conservador que a gente parte para uma cirurgia. Mas existem casos que ao zero a gente já diz, olha, o conservador não vai funcionar aqui, vamos ter que operar. Quando que usamos cirurgias? Então tem várias patologias do ombro que podem ser de tratamento cirúrgico. Dentre elas aí a citar, no caso de trauma, fraturas da clavícula, alguns tipos de luxação acromioclavicular, fraturas do húmero, fraturas da escápula. Agora, saindo do trauma, indo para a ortopedia, certas lesões do manguito rotador, alguns casos de instabilidade, né, de luxação do ombro, alguns casos de capsulite adesiva, que é o ombro congelado, SLAP, que é uma lesão do labrum da glenoide também, alguns casos de tendinite calcária. Várias patologias do ombro podem ser de tratamento cirúrgico. E artrose, né, osteoartrite, rigidez, então casos que até a gente considera fazer uma prótese. Dentre os tipos de cirurgias do ombro, temos dois grandes grupos. Temos as cirurgias abertas, né, que a gente faz uma incisão, geralmente média ou grande, para ter uma boa exposição e enxerga diretamente a lesão a ser operada. E temos as cirurgias artroscópicas, que são as cirurgias feitas por vídeo, né? Usamos pequenas incisões, que são os portais artroscópicos, incisões de cerca de 1 centímetro. E através dessas incisões a gente coloca uma câmera, a gente consegue enxergar numa tela o que a gente está operando, e daí pelas outras incisões a gente introduz instrumentos para fazer o reparo necessário. E como que é o preparo para uma cirurgia de ombro, né? Inicialmente temos uma consulta médica. Nessa consulta que se decide pela cirurgia, são esclarecidas todas as dúvidas, a gente dá um panorama geral para o paciente adequar suas expectativas ao espectro mais realístico aí do que se espera, do tempo de evolução e tudo mais. Depois, chega o dia da internação, o paciente interna algumas horas antes do procedimento. Se o procedimento for muito cedo, dá para internar na noite anterior. Aí o anestesista, que já conversou com o paciente, ao menos uma teleconsulta, vai até o paciente, faz uma visita pré-anestésica no hospital. Aí passa o cirurgião, conversa com o paciente, faz sua demarcação, assina termos. A equipe de enfermagem também passa para fazer toda a parte de segurança do paciente. Então tem várias etapas aí relativamente burocráticas, tudo visando minimizar os riscos e fazer todo o procedimento da maneira mais segura possível. Do setor pré-anestésico ou do quarto, o paciente é encaminhado então ao centro cirúrgico. E esse é um período que é longo, tá? Muitas vezes a gente estranha, por que está demorando tanto, tudo mais, mas o tempo até começar a cirurgia demora. Então os materiais são separados, a sala é toda preparada, aí o paciente é feito todo um checklist, né? A gente faz um time out, né? E depois a anestesia bloqueia o paciente para depois posicionar, escovar, limpar para finalmente começar o procedimento. Aí tem todo o procedimento e depois do procedimento ainda tem o período ali de colocar os curativos, posicionar geralmente uma tipóia, o paciente é extubado, fica numa recuperação pós-anestésica. Então todo esse sequência de passagens no centro cirúrgico é uma parte demorada. Então depois da cirurgia e recuperado ali no setor pós-anestésico, o paciente volta para o quarto. Grande maioria dos casos, o paciente consegue ir para o seu leito
enfermaria, apartamento, não sendo necessário ir para uma UTI, né? Isso geralmente vai depender mais das condições clínicas do paciente. Cirurgias de ombro costumam ter ótima evolução e, na maioria dos casos, a gente consegue dar alta até no mesmo dia, se o procedimento for feito de manhã, né? No caso de uma prótese de ombro, geralmente o paciente dorme no hospital 2 noites, 1 noite, varia um pouquinho de caso a caso. Cirurgias artroscópicas e abertas variam em termos de evolução, mas mais do que a via cirúrgica, vai variar a patologia de base que a gente está tratando. É verdade que a via artroscópica ela é menos agressiva aos tecidos, né? A gente consegue acessar a articulação sem ter que abrir tudo. Então, a gente tende a fazer a via artroscópica sempre que possível. Então, depois de receber alta, o paciente faz um retorno no consultório com cerca de 1 semana, entre 5 e 10 dias faz esse primeiro retorno. Inicialmente para ver como é que estão as feridas operatórias, se tem algum sinal infeccioso, algo dando errado. Essa é uma grande preocupação dentro da ortopedia, a gente não quer que nada infeccione. E no caso de uma artroscopia, a gente tira os pontos aí com umas 2 semanas, mais ou menos, tá? Uma cirurgia aberta pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas no geral, umas 2 semanas fica com a sutura. Também tem o tipo de ponto, né? Cirurgia aberta, eu gosto de fazer um ponto intradérmico, aquele de cirurgia plástica, que a cicatriz fica mais estética. Então eu acabo deixando um pouco mais também, às vezes umas 3 semanas. O tempo de tipóia vai variar de acordo com a patologia do paciente. Tem cirurgias que a gente consegue tirar a tipóia com 1 semana e tem cirurgias mais graves aí que a gente vai precisar ficar com a tipóia até 6 semanas. Para iniciar a fisioterapia, a gente também acaba dependendo da patologia que foi tratada. Mas a ideia é iniciar o quanto antes, porque inicialmente a gente faz métodos anti-inflamatórios para diminuir a dor, diminuir a inflamação, edema, e com isso acelera-se a reabilitação. Mas o fortalecimento, alongamento, mobilidade, isso acaba demorando um pouco mais. De modo geral, dá pra gente colocar aí que o paciente fica umas 2 semanas de tipóia, começa a fisio mais ou menos por aí com umas 2 semanas, e daí vai evoluir bastante a partir do primeiro mês, 6 semanas, né? Na maioria dos casos, com uns 3 meses, o paciente consegue retomar praticamente todas as suas atividades. Talvez alguns esportes mais intensos, mais vigorosos, e nos casos das lesões de manguito rotador, aí isso pode demorar mais, tem cirurgias que essa reabilitação como um todo vai levar até 6 meses. Quanto aos custos de uma cirurgia, temos 3 grandes grupos aí. Então, temos os custos hospitalares, temos os custos do material cirúrgico específico e temos os custos dos honorários médicos. Então, os honorários médicos incluem o cirurgião, seus auxiliares, instrumentador, equipe de bastidores, aí, secretário e tal, e o anestesista. Quando a cirurgia é feita através de um plano de saúde, geralmente o plano cobre a parte hospitalar e a parte do material cirúrgico, a não ser que o plano recusou algum material que é imprescindível e daí tem que pagar essa parte esse custo à parte. O custo dos honorários médicos vai depender aí do reembolso do plano, coisas desse tipo, e o que fica acertado entre a equipe médica e o paciente. Eu gosto de colocar essa ideia principalmente para aqueles que não têm um plano de saúde entenderem que existem alguns custos que o médico consegue ter maior decisão a respeito, mas tem outros que geralmente são maiores até do que o custo da equipe médica, que foge da nossa decisão. Bom, espero ter esclarecido aí o geralzão aqui de cirurgias do ombro, né? Um tema bastante amplo. Temos vários outros vídeos aí que explicam caso a caso de uma das patologias. Eu sou o Dr. Eric Curi, obrigado pelo seu tempo e até uma próxima terça ortopédica.